Moisés, o homem que tentou fugir do chamado, mas foi encontrado por Deus no deserto. Que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua casa. Hoje, nós vamos caminhar juntos por uma das histórias mais marcantes e transformadoras da Bíblia. A história de Moisés. Um homem que tentou fugir do chamado divino, mas foi encontrado por Deus no deserto. Esta é uma jornada que atravessa o medo, a insegurança, o peso do passado, mas também revela o poder transformador de Deus, que chama pessoas imperfeitas para cumprir propósitos extraordinários. Esta é uma história que mostra como Deus não desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que o Espírito Santo ministre profundamente ao seu coração. Esqueça agora qualquer distração. Silencie a mente. Acalme o coração. Entregue ao Senhor seus medos, suas ansiedades, seus sonhos, seus projetos e tudo aquilo que hoje pesa sobre sua alma. Porque o mesmo Deus que encontrou Moisés no deserto também pode te encontrar hoje, exatamente onde você está. Prepare-se. Deus vai falar com você. A história de Moisés começa de forma dramática. Nascido em um tempo de opressão cruel, quando Faraó havia ordenado que todo menino hebreu fosse lançado no rio Nilo, Moisés foi salvo pela providência divina. Sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o colocou numa arca de juncos betumada nas águas do rio. A filha de Faraó o encontrou e o criou como seu próprio filho no palácio real. A Escritura nos diz: "E o menino cresceu, e ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tirei." Êxodo 2:10. Moisés foi criado com toda a sabedoria dos egípcios, educado como príncipe, tendo acesso ao melhor que o império podia oferecer. Mas algo dentro dele nunca esqueceu suas raízes. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Êxodo 2:11. Quando viu a injustiça, Moisés reagiu com ímpeto, e olhou a uma e a outra parte, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Êxodo 2:12. Mas o pecado nunca fica escondido para sempre. No dia seguinte, ao tentar apaziguar uma briga entre 2 hebreus, um deles o confrontou: "Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ao egípcio?" Êxodo 2:14. O medo tomou conta de Moisés. Então temeu Moisés e disse: "Certamente este negócio foi descoberto." Êxodo 2:14. Quando Faraó soube do ocorrido, procurou matar Moisés. E ouvindo Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Porém Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Êxodo 2:15. Do palácio ao exílio, do prestígio à fuga, do propósito à solidão. Moisés havia caído. Um homem que tinha tudo perdeu tudo em questão de dias. A vida que ele conhecia havia acabado. E agora restava apenas o deserto. Em Midian, Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e se tornou pastor de ovelhas. E Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Êxodo 3:1. 40 anos se passaram. 40 anos conduzindo ovelhas em um deserto árido e silencioso. 40 anos carregando o peso da culpa, do fracasso, da sensação de que sua vida havia sido desperdiçada. Ele que fora criado para palácios, agora vivia como um anônimo nas terras áridas de Midian. A transformação foi completa. De príncipe a pastor, de líder a fugitivo. Cada dia parecia igual ao anterior. O sol nascia, as ovelhas pastavam, o silêncio ecoava. A vida havia parado no tempo. Moisés acreditava ter deixado sua história para trás. O deserto parecia o lugar perfeito para desaparecer, onde ninguém exigia nada dele, onde ninguém conhecia seu passado. Ali, ele poderia viver e morrer sem nunca mais ser lembrado. Mas o que Moisés não sabia era que Deus estava preparando algo. E aconteceu, depois de muitos dias,
que, vindo a falecer o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Êxodo 2:23. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Êxodo 2:24-25. Deus ouviu, Deus viu, Deus atentou, e estava prestes a agir. Enquanto Moisés vivia seus dias monótonos no deserto, convencido de que sua vida não tinha mais propósito, Deus estava orquestrando o maior resgate da história. O homem que achava que estava esquecido estava prestes a descobrir que nunca saiu dos planos divinos. O deserto não era o fim da história de Moisés. Era apenas o intervalo necessário para a preparação do que viria a seguir. Num dia aparentemente comum, enquanto Moisés apacentava o rebanho perto do Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Um sinal impossível de ignorar. Moisés parou e disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Êxodo 3:3. O coração acelerou. A curiosidade se misturou com o temor. Algo estava prestes a acontecer. O deserto silencioso seria interrompido pela voz do Deus Todo-Poderoso. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Êxodo 3:4. Deus o chamou pelo nome. Não um chamado genérico, mas pessoal, direto, inconfundível. O homem que acreditava ter sido esquecido descobriu que Deus sempre soube exatamente onde ele estava. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3:5. Antes de revelar a missão, Deus revelou sua santidade. O chão comum do deserto se tornou solo sagrado. Moisés precisava entender que estava diante do Deus Todo-Poderoso. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3:6. O homem pequeno diante do Deus imenso. A criatura frágil diante do Criador eterno. Moisés tremeu diante da presença divina. Aquele não era um encontro casual. Aquele não era um fenômeno natural. Aquilo era Deus, o Deus vivo e verdadeiro, manifestando-se de forma inegável. E quando você se encontra face a face com a santidade de Deus, todas as suas pretensões caem, todos os seus argumentos silenciam, toda a sua autossuficiência desaparece. E então Deus revelou o propósito daquele encontro. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3:7-8. Deus havia visto, Deus havia ouvido, Deus conhecia a dor de seu povo, e agora viria a parte que mudaria tudo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3:10. Eu te enviarei. Palavras que ecoaram como um trovão no coração de Moisés. Voltar ao Egito, enfrentar Faraó, libertar um povo inteiro da escravidão. Ele, um homem quebrado, um fugitivo, um fracassado. A missão parecia absolutamente impossível. Como um pastor de ovelhas, sozinho, sem exército, sem recursos, sem poder político, poderia enfrentar o império mais poderoso do mundo? Como alguém que havia falhado tão miseravelmente, 40 anos antes, poderia agora ser o libertador de uma nação inteira? A proposta de Deus desafiava toda a lógica humana, toda a sensatez, toda a racionalidade. Mas era exatamente essa a intenção divina. A primeira reação de Moisés não foi de obediência, mas de resistência. E ele apresentou 5 desculpas a Deus. A primeira desculpa foi: quem sou eu?
Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3, 11. A desculpa da indignidade. Senhor, eu não sou ninguém, eu não tenho credenciais, eu não sou qualificado para isso. Mas Deus não discutiu suas qualificações. Ele simplesmente garantiu sua presença. E ele disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo 3:12. A questão nunca foi quem Moisés era, mas quem Deus é. A segunda desculpa foi: Quem és tu? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Êxodo 3:13. Moisés queria ter todas as respostas antes de obedecer, e Deus revelou o seu nome. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3:14. O Deus eterno, autoexistente, imutável. O Deus que não precisa de explicações, porque Ele é a própria essência da existência. O nome de Deus não é apenas uma identificação, é uma revelação de seu caráter. A terceira desculpa foi: E se não crerem em mim? Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Êxodo 4:1. A desculpa da rejeição antecipada. Senhor, eles não vão me ouvir. Eles não vão acreditar em mim. Deus então lhe deu sinais poderosos. A vara que se transformava em serpente, a mão que ficava leprosa e depois era curada, a água que se transformava em sangue. Êxodo 4:2-9. Deus equipou Moisés com provas visíveis de seu poder. Se as palavras não convenceriam, os milagres convenceriam. Deus sempre equipa aqueles que Ele envia. A quarta desculpa foi: Eu não sei falar bem. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. A desculpa da limitação pessoal. Senhor, eu tenho dificuldade para falar. Eu não sou um bom orador. A resposta de Deus foi direta e poderosa. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:11-12. Deus não estava procurando habilidade humana, mas disponibilidade humana. A quinta e última desculpa foi: Manda outro. Finalmente, quando todas as desculpas falharam, Moisés revelou o que realmente estava em seu coração. Então disse ele: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Êxodo 4:13. Em outras palavras: Senhor, por favor, manda outra pessoa. Qualquer um, menos eu. E aqui a paciência de Deus chegou ao limite. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Êxodo 4:14. Mas mesmo em sua ira, Deus não desistiu. Ele providenciou Arão, irmão de Moisés, para falar pelo profeta. Deus ajustou o plano, mas não cancelou o chamado. Porque quando Deus chama, Ele não desiste facilmente. Finalmente Moisés cedeu. Então Moisés se foi e tornou a Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Êxodo 4:18. Não foi uma obediência entusiástica. Foi uma obediência relutante, temerosa, cheia de dúvidas, mas foi obediência. E isso foi suficiente para Deus começar a trabalhar. Porque Deus não precisa de gigantes da fé. Ele precisa apenas de pessoas dispostas a dar o primeiro passo, mesmo tremendo. A obediência perfeita não existe, mas a obediência sincera agrada a Deus. E Moisés, com todo o seu medo, estava disposto a obedecer. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna-te ao Egito, porque todos aqueles que buscavam a tua alma morreram. Êxodo 4:19. Deus havia preparado o caminho. Os inimigos não estavam mais lá. A porta estava aberta. E tomou Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento,
e tornou-se a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Êxodo 4:20. A vara que antes era apenas um cajado de pastor, agora era a vara de Deus. O símbolo de que Moisés não iria sozinho, mas com o poder do Todo-Poderoso. Aquela vara simples se tornaria o instrumento de milagres extraordinários. Moisés e Arão foram até Faraó e declararam: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5:1. Mas Faraó respondeu com arrogância: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. A resistência foi feroz. Faraó não apenas recusou libertar o povo, como aumentou ainda mais a opressão sobre os hebreus. E o povo culpou Moisés. O Senhor vos veja e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Êxodo 5:21. O líder escolhido por Deus estava sendo rejeitado pelo próprio povo que deveria libertar. Moisés, desanimado, clamou a Deus: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo 5:22-23. O caminho da obediência não é sempre fácil. Às vezes as coisas pioram antes de melhorar, mas Deus estava no controle. Ele permitiu que a situação piorasse para que, quando a libertação viesse, ficasse claro que foi obra exclusiva do poder divino. Nenhum homem poderia reivindicar a glória. Só Deus receberia toda a honra. E Moisés estava aprendendo que obedecer a Deus nem sempre significa ter sucesso imediato. Deus respondeu a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão forte os deixará ir, e por uma mão forte os lançará fora da sua terra. Êxodo 6:1. E então vieram as 10 pragas devastadoras sobre o Egito. A água transformada em sangue, rãs por toda parte, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. Cada praga demonstrava a supremacia de Deus sobre os deuses do Egito. Cada praga dobrava o orgulho de Faraó um pouco mais. E Moisés, o homem que se achava incapaz de falar, estava agora diante do homem mais poderoso do mundo, declarando a palavra de Deus com autoridade. A transformação era evidente. Na noite da 10ª praga, Deus instituiu a Páscoa. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo 12:7. O sangue do cordeiro sobre as portas seria o sinal de proteção, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12:23. E naquela noite, à meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Êxodo 12:29. O lamento ecoou por todo o Egito, e Faraó finalmente cedeu. E de noite chamou a Moisés e a Arão e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Êxodo 12:31. O êxodo havia começado, a libertação havia chegado, e Moisés, o homem que tentou fugir do chamado, agora liderava milhões rumo à liberdade. Aquele que não queria ser enviado agora era o instrumento de Deus para a maior libertação da história do Antigo Testamento. A transformação de Moisés estava completa. De fugitivo a libertador, de inseguro a líder, de relutante a obediente. E tudo isso porque Deus não desistiu dele. Deus nunca desiste de quem Ele chama. Ele pode te moldar, te preparar, te disciplinar, mas Ele jamais te abandona. O mesmo Deus que transformou Moisés pode transformar você. Mas a jornada ainda não havia terminado. Faraó mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército. O povo, encurralado entre o Mar Vermelho e os egípcios, entrou em pânico. Então clamaram a Moisés, dizendo: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá
para que morrêssemos neste deserto? Êxodo 14:11. Mas Moisés, transformado pela fé, declarou com autoridade: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Êxodo 14:13-14. Este não era mais o Moisés, inseguro que se escondia atrás de desculpas. Este era um homem confiante no poder de Deus. E Deus ordenou: E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14:16. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Êxodo 14:21-22. O impossível havia se tornado possível. O Deus que chamou Moisés no deserto, agora abria o mar diante dele, e o povo atravessou em segurança. Quando os egípcios tentaram perseguir, Deus ordenou. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Êxodo 14:26. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou em sua força ao amanhecer. E os egípcios, fugindo, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Êxodo 14:27. A vitória era completa. E Moisés, o homem que um dia fugiu do Egito como criminoso, agora saía como libertador. O que Deus havia prometido, ele cumpriu fielmente. E Moisés aprendeu que a fidelidade de Deus é maior que qualquer obstáculo. Mas a jornada pelo deserto seria longa. 40 anos de peregrinação, de testes, de provas. Moisés enfrentou a murmuração do povo, a escassez de água, a falta de comida, a rebeldia constante. Mas foi no deserto que Deus deu a lei. E desceu o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, e chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Êxodo 19:20. Ali Moisés recebeu os 10 mandamentos, as ordenanças, os estatutos que guiariam o povo de Deus. O deserto não era apenas um lugar de passagem, era um lugar de revelação. Ali Deus moldou uma nação inteira e formou o caráter de seu líder. Foi no deserto que Moisés viu a glória de Deus e disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:20. Mas Deus permitiu que Moisés visse suas costas, e quando Moisés desceu do monte, a pele do seu rosto resplandecia. Êxodo 34:29. O homem que se achava incapaz agora brilhava com a glória de Deus. A presença de Deus havia marcado Moisés de tal forma que até fisicamente ele refletia a santidade divina. Aqueles 40 anos no deserto de Midian haviam preparado Moisés para os 40 anos liderando Israel pelo deserto. Deus não desperdiça nenhuma experiência na vida de quem Ele chama. Com o tempo, as cicatrizes do passado de Moisés deixaram de ser vergonha e passaram a ser testemunho. O erro cometido no Egito, a fuga, os anos de exílio, tudo isso foi redimido por Deus e transformado em parte da preparação divina. Deus não apagou o passado de Moisés, mas lhe deu significado. Cada erro redimido se tornou prova de que a graça é maior do que a culpa. E aquilo que antes o desqualificava aos seus próprios olhos, agora o preparava para compreender a dor e a fragilidade do povo que liderava. Moisés sabia o que era falhar. Moisés sabia o que era fugir. Moisés sabia o que era sentir-se inadequado. E por isso, ele podia liderar com compaixão aqueles que também falhavam e duvidavam. O chamado não tornou Moisés superior, apenas mais consciente da dependência divina. E a Escritura registra: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Deuteronômio 34:10. Este é o testemunho final sobre a vida de Moisés. Ele conheceu a Deus face a face. Não porque era perfeito, mas porque foi obediente. Não porque não tinha medo,
mas porque confiou apesar do medo. Não porque se achava capaz, mas porque permitiu que Deus o capacitasse. A grandeza de Moisés não estava em sua própria força, mas em sua intimidade com Deus. E essa intimidade foi construída no deserto, na obediência diária, na dependência constante. A história de Moisés revela uma verdade imutável. Deus não chama os perfeitos, Ele aperfeiçoa os chamados. Se um homem marcado por erros, cheio de medo, carregado de inseguranças foi escolhido para cumprir algo tão extraordinário, então o chamado de Deus também pode estar te alcançando agora. Talvez no silêncio, talvez no deserto da sua própria vida, talvez quando você menos espera. Fugir não impede o chamado, apenas adia o encontro. Deus encontra no deserto, no silêncio, no cansaço e na fraqueza. Ele chama pessoas reais para propósitos extraordinários. Ele não procura super-heróis. Ele transforma pessoas comuns em instrumentos de sua glória. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo dentro de você. Talvez você também esteja em um deserto. Talvez esteja fugindo de algo que Deus já colocou em seu coração. Talvez se sinta errado demais, fraco demais ou distante demais. A história de Moisés prova que Deus não desiste de quem Ele chama. Ele te encontrará exatamente onde você está. Ele transformará suas fraquezas em testemunho. Ele usará até mesmo seus erros passados como parte da preparação para o propósito futuro. Não importa quantos anos você passou no deserto. Não importa quantas vezes você disse não. Não importa quão inadequado você se sinta. Se Deus está chamando, Ele também capacitará. Confie, obedeça e veja o que Deus fará. Vamos agora unir nossa fé e entrar na presença de Deus em oração, assim como Moisés entrou diante da sarça ardente, com reverência, com humildade e com a certeza de que o Deus que não desiste de quem Ele chama, também não desistirá de nós. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra poderosa que aprendemos através da vida de Moisés. O Deus que o encontrou no deserto, que o chamou pelo nome e que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que hoje nos encontra exatamente onde estamos. Assim como chamaste Moisés no meio do deserto, chama-nos hoje no meio das nossas lutas. Tira de nós todo o medo que nos paralisa, toda insegurança que nos impede de obedecer, todo o peso do passado. Transforma nossas fraquezas em testemunho, nossas cicatrizes em instrumentos de cura. Assim como estiveste com Moisés diante de Faraó, estás conosco diante de tudo aquilo que nos oprime. Quebra as correntes que nos prendem. Abre mares impossíveis diante de nós. Dá-nos coragem para dar o primeiro passo, mesmo que seja com medo. Guarda nossa casa, nossa família, nossos sonhos e nosso futuro. Renova nossa esperança, restaura nossa confiança e nos faz instrumentos do Teu propósito. E nós declaramos com fé, assim como Moisés declarou diante do Mar Vermelho: o Senhor pelejará por nós. O Deus que chama é o mesmo que capacita. Não importa quantos anos passamos no deserto, o chamado de Deus permanece e sua graça é maior que nossos erros. A vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.